foi um escritor e editor brasileiro pré-modernista. Ele foi considerado um dos maiores autores infantis, com a sua maior obra, Sítio do Pica-Pau Amarelo, com 23 volumes. Criou a editora Monteiro Lobato e mais tarde a editora Companhia Nacional. Foi um dos primeiros autores da literatura infantil do nosso país e de toda a América Latina. José Bento Renato Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, no interior de São Paulo, no ano de 1882. Filho do fazendeiro José Bento Marcondes Lobato e de Dona Olímpia Augusta Monteiro Lobato, ainda quando criança se apaixonou pela literatura, visitando a biblioteca do seu avô, e esse hábito percorreu pela vida inteira. As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, 1735, era uma de suas obras favoritas. Quando adulto, se interessou pelas obras do escritor português Camilo Castelo Branco e dos escritores brasileiros José de Alencar, Machado de Assis e seu contemporâneo Euclides da Cunha. Ainda na sua juventude, Monteiro Lobato trocou seu nome Renato pelo nome Bento para aproveitar uma bengala herdada do pai, onde estavam escritas as iniciais JBML. E em 1904, concluiu o curso de bacharelado em Direito na Faculdade de Direito de São Francisco, em São Paulo. Durante 7 anos, trabalhou como promotor público no município de Areias e depois foi morar na fazenda que herdou de seu avô. Em 1914, começou a publicar os primeiros contos no jornal O Estado de São Paulo e artigos como os intitulados Urupês e Velha Guarda. Anos mais tarde, formou a sua primeira obra. Em 1917, comprou a Revista do Brasil, na qual já era colunista, e editou a sua primeira coletânea de contos, Urupês, na qual foi criado o personagem Jacatatu, um dos mais famosos. Monteiro Lobato foi um crítico ferrenho do movimento modernista. Tudo começou com uma crítica à pintura da senhorita Anita Malfatti, dizendo que as influências que representavam sua pintura traziam risco para o desenvolvimento de uma arte genuinamente brasileira. Uma rivalidade que se sobressaiu entre os dois. Por conta dessa rivalidade, Lobato é considerado um autor pré-modernista, destacando-se nos gêneros de conto e fábula. Sua ação, além do círculo literário, como intelecto polêmico, se estende também ao plano de luta política e social. Moralista e doutrinador, aspirava o progresso material e mental do povo brasileiro, com a publicação do Escândalo do Petróleo, em 1936, que denunciava o jogo de interesses motivados pela extração do petróleo. Com isso, critica o envolvimento internacional das autoridades, tão tal que a publicação do livro foi esgotada em poucas semanas e censurada pelo governo Vargas. Se você já ouviu falar em Monteiro Lobato, certamente também já ouviu falar sobre uma das suas maiores criações, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quando Lobato criou o sítio e suas personagens, não imaginava que estaria marcando para sempre a história da literatura infantil brasileira. Lobato foi um dos primeiros escritores a enveredar-se pelo universo lúdico das crianças. Quando começou a escrever para os pequenos, ainda não existia uma literatura voltada para esse público, que precisava contentar-se com as difíceis histórias escritas para os adultos. A história do Sítio do Pica-Pau Amarelo teve início no ano de 1921, quando Monteiro Lobato publicou o livro Narizinho Arrebitado. Depois dessa, vieram muitos outros. O Saci, em 1921, Fábulas de Narizinho, em 1921, As Caçadas de Pedrinho, em 1933, Emília no País da Gramática, em 1934, Geografia de Dona Benta, em 1935 e Histórias da Tia Anastácia, em 1937. A maioria das histórias dos seus livros infantis se passavam no Sítio do Pica-Pau Amarelo, em um sítio no interior do Brasil, tendo como uma das personagens a Dona Benta, a dona da fazenda, seus netos Narizinho e Pedrinho e a empregada Tia Anastácia. E esses personagens foram complementados por entidades criadas ou animadas da imaginação das crianças.
como a boneca irreverente Emília, o boneco de sabugo de milho, o porco Rabicó e o rinoceronte Quindim, entre outros personagens. O cenário principal é um sítio batizado com o nome de Pica-Pau Amarelo, onde mora Dona Benta, uma idosa de mais de 60 anos, que vive em companhia de sua neta Lúcia, ou Narizinho, como todos dizem, e a empregada tia Anastácia. Narizinho tem como amiga inseparável uma boneca de pano velho chamada Emília, feita por tia Anastácia. Em um dos capítulos de Reinações de Narizinho, Emília começa a falar graças à pílula falante do Dr. Caramujo, um médico afamado do Reino das Águas Claras, um palácio que fica no fundo do ribeirão do sítio. Durante as férias escolares, Pedrinho, primo de Narizinho, passa uma temporada de aventuras no sítio. Junto eles, desfrutam de aventuras, explorando fantasias e descobertas e aprendizagens. Em várias ocasiões, eles deixam o sítio para explorar outros mundos, como a Terra do Nunca, a mitologia da Grécia Antiga, um mundo subaquático conhecido como Reino das Águas Claras e o espaço exterior. O sítio também tem sido adaptado diversas vezes desde os anos de 1950 para filmes e séries de televisão, sendo as produções da Rede Globo de 1977 a 1986 e 2001 a 2007 as mais populares. Globo tem os direitos do Sítio do Pica-Pau Amarelo e é a última editora dos livros, por meio de sua divisão editorial da editora Globo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho e eu espero que vocês tenham entendido mais sobre o Monteiro Lobato e sua obra Sítio do Pica-Pau Amarelo.